Olá pessoal, bem-vindos à nossa nona aula de HTML. Nós vamos ver aqui hoje um pouco sobre CSS. É pouco, é só uma introdução para você conseguir fazer alguns ajustes aí na sua página, tá? Vamos lá para a aula porque é bastante conteúdo, mesmo que é só uma introdução, é bastante conteúdo. Bom, nós deixamos a nossa página mais ou menos assim na última aula, né? Vocês lembram? Então, ficou mais ou menos assim. Aí, vocês podem ver que aqui, ó, nós temos a div container que engloba tudo, né? Lembra que nós criamos várias divs e dentro dessas divs nós colocamos outras divs. Então tem a div container que contém todo o conteúdo da página, que era para ela englobar tudo. Aí contém a div logo, opa, que é essa div aqui de cima, que é esse quadro que seria aqui. E aí nós temos a div menu, que é o menuzinho aqui do lado. E tem a div conteúdo, tá vendo? Que seria para ser aqui. Porém, vocês repararem, o quadro, essa borda, tá encobrindo, tá pegando só o que era para ser um menu. O menu não, o logo, lá em cima. Tá vendo? Ó, ela só tá encobrindo isso aqui, ó. Então, nós vamos ver isso para arrumar isso aqui também. É uma das primeiras coisas. Mas antes, como eu já passei alguma coisa para vocês na aula passada, mas hoje eu vou detalhar, tá? Para você importar o arquivo CSS, ó, nós criamos ele lá, ó, tá lá. Então, para você importar ele, você vai usar dentro do cabeçalho, dentro da tag head, você vai usar aqui, ó, a tag link, vai relacionar isso a um style, a um estilo CSS. Então você vai colocar rel, né, igual style sheet, com S, não é com C não. Type, que tipo de arquivo? É um arquivo de texto CSS. E aí você vai dar um href e o endereço do arquivo. Tá vendo? Ó. Então, nós estamos na raiz. Nós estamos na raiz do site, a página index aqui na raiz. Então, ele vai importar da pasta CSS o arquivo modelo.css. Pode ser outro, você pode dar um nome que você quiser. Você pode dar um nome, por exemplo, default. E usar esse arquivo como padrão, né, para tudo. Mais para frente nós vamos ver outras formas de importar que vai começar a fazer sentido você dar nomes, porque você vai ter vários arquivos, então vai fazer sentido. Você pode usar, por exemplo, criar um default, você pode criar um tema claro, um tema escuro, você pode tema de Natal, que nem tema do Dia das Mães, Dia dos Pais, você pode criar vários temas com base, a partir do PHP, com base na data, nas proximidades da data, ele alterar o site, a cor, as coisas, os elementos, bonitinho, conforme a época festiva, conforme a data em específico. Ou você pode deixar que nem só tema claro, tema escuro, ou tema azul, tema verde, tema laranja, para o seu usuário vir depois e escolher qual tema ele acha melhor para ele. Então, por isso é interessante você dar um nome significativo, um nome que vai fazer realmente relação ao seu CSS.
Nós vimos também que precisa de cada div conter um nome específico. Porque, vamos lá no CS então. Porque aqui, ó, você vai chamar cada div e vai dar as formatações para cada div em particular. Vamos começar aqui, ó, do comecinho, lá em cima. É sempre importante você criar essa tag aqui, ó, essa linha, começando com asterisco, porque... Opa! Começando com asterisco, porque aí ele vai dizer para o seu arquivo CSS que isso vai valer para tudo, onde margem vai ser 0 e automática. E o padding vai ser 0 também. O que é esse padding? Esse padding é a distância do texto de cima ou de baixo. Não é a margem, é a distância que ele vai ter da borda. A diferença do padding para a margem, é que a margem ele vai trazer o quadro todo. Ele vai afastar o quadro todo. Na hora que tiver colorido aqui, vocês vão ver. Então, o padding 0, ele está setando que vai ser isso. Aqui nós estamos setando que para todo o corpo de texto, tá vendo? Tag body. Então, para todo o corpo de texto, ele vai usar a família de fontes, o font family tá Roma, e ele vai usar o tamanho 18 pixels. E ele vai fazer o texto, alinhamento de texto, né? O text align, ele vai colocar center. Então, pode ver que é o que está aí, ó. Tamanho 18, ó, tá tudo no mesmo tamanho. Tirando aqui que nós usamos a tag pré lá. Tá vendo aqui, ó? Nós usamos o pré. E aí ele coloca a fonte explícita que estava usando lá no bloco de notas. Ele tá tudo usando Roma e tá tudo no tamanho 18. Aí nós vamos poder alterar isso depois. Esse aqui é a formatação. Essa aqui é a formatação padrão para toda a página quando não tiver uma formatação explícita. Bom, vamos jogar uma imagem de fundo. Vamos jogar aqui, ó, uma imagem de fundo. Então, nós vamos pôr aqui, ó, o background image. Tá vendo? Background, tracinho image, URL, aí você abre parênteses, abre aspas, digita caminho e nome do arquivo, fecha aspas e fecha parênteses. Tá aí. Só que note que ele está lá dentro do body. Tá vendo? Aqui, ó, ele tá aqui, ó. Então nós vamos fazer toda a formatação da nossa página ainda em cima dos quadros, em cima disso. Ele vai ficar por cima e vai ficar como se fosse um fundo lá atrás. Vocês vão entender melhor depois porque lá na frente. Aí tem um outro comando aqui, ó. O background repeat, ou repete. Que é bom você colocar dentro. Por quê? Porque se a imagem for pequena, ou se tiver uma rolagem grande e começar a passar, né, várias coisas, ele não vai ficar repetindo. Tem outros atributos para você pôr aqui? Até tem, mas por hora eu vou passar isso. Então, nós já definimos isso, ó. O plano de fundo e que ele não vai repetir a imagem. Aí eu falei que nós íamos corrigir isso daqui, né? Ó, tá vendo? Ele tá lá, mas ele tá, se você olhar aqui, ó, o container, ele tá com a borda, ó, no container. Na div container, e não na div logo.
Para corrigir isso, você precisa vir aqui, ó, na onde fecha a div container, tá vendo? Antes de fechar ela, você vem e cria uma outra div. Eu dei o nome de fix. Você pode dar o nome que você quiser. O ideal é fix para você sempre lembrar que ela vai ser uma div para limpeza, uma div de manutenção. Sempre que começar alguma coisa não dá muito certo na sua div, então você vem e usa essa div fix. Tá aí, vocês já viram que ela já estava aí e não fez diferença. Por quê? Porque agora você vai ter que vir aqui no CSS e criar uma entrada para ela, ó. Fix, que nem eu falei para vocês na aula passada. Você começa, para você criar uma entrada aqui, você começa com um asterisco ou cerquilha, depende do nome que você quer dar. Você põe o nome da div, abre chaves, fecha chaves, né? Ó, abre e fecha chaves, e dentro das chaves você coloca os seus comandos. No nosso caso, como nós vamos fazer uma div de limpeza, você usa clear both, B-O-T-H, né? Clear, 2 pontos, espaço, both. O que ele vai fazer? Ele vai, ó, ele vai limpar as configurações e vai fazer funcionar. O que faz? Nada, ele só faz isso mesmo, tá? Só serve para isso. Tanto que, ó, você vai criar uma div com esse nome. Essa div não vai conter nada dentro, tá vendo? Ó, ela é vazia, ó, abre e fecha direto aqui. E você vai criar um arquivo, uma entrada no CSS para ele. Pode ser até a última lá embaixo, que não vai mexer nunca mais. É só para fazer essa limpeza aqui. Aí, você pode reparar que ele tá, ó, muito em cima aqui embaixo, tá vendo? Você quer dar um espaço maior aí. Aí, então, você vem aqui, container, tem aqui, ó, você tá vendo que tem o esse comando aqui, ó, que ele define a largura. Tá vendo? Ó, aqui vendo? Ele define a largura do... Nossa, coloquei 100, era para 1000. Vocês viram? Ó, ele define a largura do quadro. Aí tem esse outro comando, o exit, que ele vai definir a altura. Opa. Ah, aí foi muito. Tá vendo? Ele vai definir a altura do seu quadro. Bom, então ele vai definir a altura e a largura do seu frame, do seu quadro. Nós temos aqui, ó, até o comando, né, o parâmetro border solid, que vai ser uma borda sólida, e a espessura dela, sempre em pixel, tá? Ó, você vai definir a espessura da sua borda. Uma outra coisa interessante que nós temos aqui, ó, é o border radius. O que esse comando aqui faz? Esse comando, esse parâmetro, ele vai definir, ó, vocês viram a borda quadradinha aqui, ó? Eu vou ver se na edição eu amplio para vocês verem que a borda ficou quadrada. Tipo 0, que aí vai ficar quadrada. Ó, ela ficou quadradinha, ó, tá vendo? O border radius, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai deixar
fazer um arredondamento das bordas, ó. Para dar aquela coisinha mais bonitinha, mais profissional. Bom, vamos lá, já importamos a imagem, já definimos que não repete, nós já vimos a font family, font size, text align, border radius. Agora vamos vir aqui, ó, para deixar mais bonitinho. E vamos importar, vamos pôr uma imagem, um logo aqui. Isso aqui é uma imagem que eu peguei aleatória aqui de um outro projeto que eu tinha, tá? Que é o background imagem, normal, igual nós usamos lá em cima. Só que agora ele está vindo explicitamente dentro da div logo. Tá vendo aqui, ó? É div logo. Aí eu coloquei, ele ficou lá. Ó, o border radius, tá vendo ó, como que fica, ó? Você pode fazer de forma, trabalhar de forma para ele ficar exatamente em cima, né, bater certinho lá, ou para ele dar um espaço entre um quadro e outro, entre uma borda e outra. Para você dar aqui, ó, um espaço entre uma borda e outra, você pode fazer, né, diminuir aqui, ó. Vamos pôr 80 de novo. 1080. Aí você vai ter o margin top. Ah, lembrando que vocês estão vendo esses dois pontos. Todo parâmetro termina com 2 pontos, ó. Se você não colocar... 2 pontos não, desculpa. Ponto e vírgula. Se você não colocar esse ponto e vírgula, ó, ele vai acusar um erro e não vai funcionar aquela parte do código aqui. Então você sempre tem que lembrar, ó, de finalizar com um ponto e vírgula. O margem, ele vai definir a margem do seu texto aqui, ó. Tá vendo? Vocês viram que já deu um espacinho ali, ó. Vamos diminuir aqui, ó, para 1077. Ó, eu coloquei 2 pixels, vamos por 3 pixels. Aí, ó, ele dá aquele espacinho e fica como se fosse um outro botão, um quadro em cima, ele dá um acabamento mais profissional. Você pode deixar ele colado lá, ou você pode dar uma retraída nele assim. O margem, o parâmetro margem, ele faz isso, ele traz todo o quadro, toda a div mais para baixo, no caso do top. Tem o margin left, que ele leva para a esquerda, então ele dá essa distância da esquerda. Tem o margin right, que ele dá essa distância da direita. Então, você tem os 3 parâmetros. O margin top, o margin left, ó, tá aqui, ó, margin left. E eu acho que eu não usei aqui em lugar nenhum o right. Mas tem o margin right, que ele vai estar da esquerda, então ele vai dar esse espaço da esquerda. Com isso, você consegue colocar o seu quadro exatamente onde você quer. Border radius já foi, background. O padding, o que ele faz? Tá vendo o texto aqui, ó? Agora, vocês estão vendo a distância que ele tá. Agora vamos pôr padding de 1 pixel. Ó, a distância do texto lá, como diminuiu. Vamos pôr o padding de 20. Nossa, ficou 120. Tá, vai.
Ó, onde ele jogou aqui embaixo. Então, ele vai fazer a distanciamento da borda, mas em relação interna, a borda interna do seu quadro. Esse aqui nós já vimos, que é altura e largura, border radius, margem top. Ó, outro comando que nós temos, outro parâmetro, né, que nós temos aqui, é o float, que aí tem o left e o right. O que ele faz? Quer ver? O conteúdo. Vamos pôr... Salvei, peraí. Salvei. Ah, mas é porque ali tá centralizado. Como eu já fiz toda a formatação, tá vendo? Ó, tem o float left aqui, o float... Esse é o conteúdo. Acho que não vai... Não vai. Até porque o tamanho dele, ó... Cadê? Vamos pôr um tamanho menor aqui. Vamos pôr 90, só pra... Não, 90 vai bagunçar muito. Ó. Vamos pôr 400. Ó, viu como foi lá? Se tiver com um valor maior, ele vai... Quer ver, ó? Vamos pôr 600. Ele vai vir um pouco mais pra cá, ó. Esse texto lá vem center. Ó, tá vendo? Ó? Ele centralizou o texto dentro do quadro que está à direita. Se eu centralizar, ó, acho que center ele não... nesse caso o center ele não funciona. Então, vocês vão entender melhor. Vamos pôr uma cor de fundo nesses quadros. O topo já tá, então vamos pôr no menu. Para você pôr a cor de fundo, você vai usar background color. Aí você vai digitar aqui, ó, vai pôr, né, a cerquilha e vai digitar a cor com base no hexadecimal. Vamos lá, F3, F6, 90. Que cor será essa? Cor de burro quando foge? O menu em roxinho, cinzinha, né? Esse aqui tá um amarelo meio... Agora vocês entenderam bem a diferença? Bom, então vamos pôr de volta aqui os 900. Acho que era 990 que tava. E o float, vamos pôr left de novo.
Tava mais, acho que era 990 que tava. Isso. Que aí ele vai ficar mais lá no canto dele. Para eu colocar a cor... Não, vamos aumentar primeiro o tamanho da fonte. Para eu aumentar aqui ó, o tamanho da fonte, eu vou usar o font size. Font, tracinho, size. Aí você vem e coloca o tamanho em pixels. Ó, tá vendo aqui ó, que já aumentou o tamanho da fonte. E o font color, não, o font color não. Você pode vir e colocar só o color. Que ele vai mudar a cor da fonte. Vamos pôr um blue aqui, um azul. Quando você não lembra de cabeça o número das cores. Uma hora depois. F8, F1, F6, aí qualquer coisa. Branco, já dá pra ver melhor lá. Então, tá aí um branco. Então, tá aí. Nós colocamos aí uma cor na fonte, ele já deu um destaque. Agora vamos pôr um radius nesses negócios aqui, porque, né, fica mais bonitinho. Aí fica esses cantinhos arredondados, bonitinho. Você pode pôr uma borda, né? Tem, ó. Pode usar aqui, ó, o border. Isso, você pode usar um border, mas você tem que lembrar de vir aqui e diminuir o tamanho do seu quadro para ele não explodir na lateral. Porque nós estamos usando aqui, ó, margem, tá vendo esse espaço aqui, ó, entre os dois? Nós estamos usando um margem left de 2 pixels. Então ele já tem esse espaço de 2 pixels aqui. Aí vem mais a borda. Então ele vai estourar lá no canto, tá vendo? Aí você pode vir aqui, ó, para ele ficar melhorzinho, um pixel, que ele vai ficar um pixel de cada lado, ó. Tá vendo? Deu um pixel lá, um pixel aqui. E se eu não me engano, no menu tem um margin left. Ah, tá, peraí, não, foi aqui, ó. Ele tem um margin left. Não, é o margin top. Não, peraí, eu baixei aqui, foi o margin top. Dois. Aqui tá de 5 pixels, não é de coisa não. Então você vem aqui e pode diminuir para 2 pixels. Ó, aí você dá uma enquadrada. Fica... Se você usar uma imagem de fundo, você pode fazer uma imagem bem trabalhada no Photoshop e ele vai parecer um destaque, assim, ó, vai dar uma impressão de relevo. Principalmente aqui, ó, com
com essa borda bonitinho, arredondado os cantos. E você pode também tirar a borda, né? Dali nós colocamos uma borda, mas você pode tirar a borda e ficar direto a borda criada lá no Photoshop. Isso aí você... Aqui, ó, é só você ir trabalhando. Em cima disso aqui, agora é só você ir trabalhando. Logo. Imagem top. E aquele... Será que tem não float? Font size, ele tá mais pra lá do que pra cá. Aí, ó, pra empurrar mais pra cá, você vem aqui, ó. Vamos diminuir mais um tiquinzinho ele. E aí você usa um margin left. Só que ao invés de left, né? Então você usa um... de 1 pixel. Ele empurrou mais para lá. Ah, tá. Agora ele trouxe. Então vamos ajustar para 3 pixels. Salvei, né? Salvei. Aí, então você consegue ir trabalhando e ajustar ele certinho, exatamente onde você quer. E o bom disso é que mesmo que o navegador esteja, ó, minimizado, ou mesmo que você pegue um monitor de resolução menor, quer ver? Deixa eu dar uma... Nossa aula já está estourando o tempo. Esse monitor, eu vou querer a resolução dele, hein? Ele está com 1100, vamos pôr 1150. Ó, vocês viram a diferença aqui, ó? Ele continuou a minha margem. Ah, eu esqueci, ele voltou. Ele continuou aqui, ó. Vamos voltar lá para eu poder mostrar direito. 1152. Vamos ter configurações. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ele manteve o tamanho da minha tela e preencheu. Então, quanto mais largo, se eu tiver um monitor widescreen mais largo, ele vai funcionar e vai ficar bonitinho. E se eu tiver um menor, ele vai funcionar menor. Você pode usar no padrão o tamanho. Deixa eu colocar o tamanho. Você pode usar, colocar no seu container aqui, ó, um tamanho que seja confortável para a maioria dos monitores, que nem 1100, eu acredito que a maioria dos widescreen de hoje já comportem bem.
que aí ele vai ficar, né? E coloca uma imagem de fundo relevante, que aí vai fazer esse enquadramento e vai ficar, não vai ficar aquela coisa feia. Você tem um complemento em volta, não vai ficar branco lá ao fundo, né? Tipo, não tenho nada aqui. Vai ficar um complemento lá de fundo e você vai ter, põe as suas cores em cima dos seus quadros. Né? Você pode vir, aqui eu não coloquei a cor ainda, mas eu posso pôr o background color dentro do container. Não. Aí fica lá ao fundo, de fundo lá, e os seus quadros com as suas cores. É claro que você vai fazer da forma que você achar melhor, da forma que fica mais agradável. Assim eu fiz só para demonstração, usei cores gritantes para poder ver bem a diferença. Com o tempo, com a experiência, você vai começar a notar diferenças mínimas de cores, de tonalidade. Você vai vir aqui, ó, e mudar um tom aqui. E vai chegar aqui, você vai perceber, vai olhar ali, você vai perceber que está um tom mais baixo. Não precisa vir uma mudança gritante. Você vai vir em 2 e você vai ver nitidamente a diferença. Que nem fica um pouquinho mais escuro. Então, com a experiência, você vai pegando isso, vai aprendendo a fazer as jogadas e deixar o seu site com a sua cara, o site do seu cliente com a cara dele, vai ficar muito bom, vai deixar do jeito que ele quer. E bem enquadrado já nos padrões de hoje, porque hoje em dia não se usa mais frame. Então você vai fazer tudo aqui. Tabela também não se usa mais. Por isso que na aula passada eu passei o exercício para vocês transformarem tudo em div e fazerem bonitinho. Na aula que vem nós vamos melhorar esse menu aqui e ajustar ele, né? Pôr ele certinho, fazer umas listas bonitinho, vai fazer ele bonitinho. E nós vamos trabalhar aqui dentro do CSS para fazer esse menu mais ajustado. Então, por hoje eu vou ficando por aqui. O exercício de hoje vai ser esse, né? Ó, você personalizar todo o seu site. Como nós já estamos trabalhando com CSS, você não precisa se preocupar, que não vamos mais mudar, pode fazer a personalização em todo o site, do jeito que você quiser, da forma que fica mais bonitinha, né? Busca as imagens. Lembrando que imagem em PNG, para quem ainda não sabe, ela te permite transparência. Então você pode fazer uns logos bonitinhos em Photoshop e com um fundo transparente exportar para PNG, que ele vai em PNG, né, para web, que ele vai ficar transparente o fundo. Você consegue pôr em cima de outras imagens, consegue pôr ele em pontos específicos e vai ficar bonitinho. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui.